Olá, que tal? Estamos aqui para a nossa última aula do nosso primeiro bloco, avaliação em sala de aula, para o nosso tema que é praticabilidade. Mas podemos ter sinônimos como praticidade, tá bom? Do nosso curso Letramento em Avaliação para Professores de Espanhol como Língua Adicional. É um tema, essa videoaula é bem curtinha, mas eu acho que por ela ser mais curto esse tema abordado, mas ele impacta tanto na nossa vida docente que a gente vai ver o quanto que a praticidade envolve, né, na nossa saúde mental, envolve na escolha, na tomada de decisão, né, que a gente tem no nosso dia a dia enquanto professor, que atividades escolher. Então, vamos lá. Você sabe o que significa praticabilidade? A gente vê o que é prático, né? Prático no dia a dia é que ele é rápido e que a gente consegue fazer rapidamente, né? Esse é o conceito de prático. Alguns autores trazem como conceito de praticidade, né? Mas também temos de praticabilidade, que é como se fosse uma aplicação dessa praticidade, né? Foi assim que eu enxerguei, mas se você disser praticidade, são sinônimos, tá bom? Não tem problema algum. E aí eu pergunto para você que está aí, de quanto tempo você dispõe formalmente para planejar e corrigir tarefas e instrumentos de avaliação? Outro relato pessoal, né? Eu trabalhei quase 10 anos na iniciativa privada, né? Em diversos contextos, em diversas instituições, mas na educação básica. E aí, o que eu posso dizer para vocês, em uma das instituições em que trabalhei, eu dava aula para todas as turmas da escola, incluindo o vespertino, matutino, do ensino fundamental e também do médio. Mas aí, o professor tinha 50 minutos, né, uma hora aula de coordenação para todas essas, independente da quantidade de turmas, para todas essas turmas do fundamental e 50 minutos para médio. Então, na verdade, eu trabalhava muito além do tempo que era reconhecido, esse tempo formal, né? Eu acho que muitos de nós professores, se a gente para conversar um pouco, vira como se fosse um desabafo, né? Porque a gente trabalha muito além. Inclusive, na época das avaliações, né? Tinha que ter uma prova escrita, né? Era obrigatório. Eu levava, por exemplo, uma mala ou pedia ajuda dos meus colegas para poder corrigir. E passava o fim de semana inteiro corrigindo para poder dar conta da demanda, né? Eu tinha mais de 20 turmas. E aí, cada turma mais ou menos com 40 alunos, né? É bom nem fazer essa conta. E em uma das escolas que eu trabalhava, porque às vezes eu cheguei a trabalhar em 3 instituições diferentes, né? Enfim, esse é muito dos contextos de professores no Brasil, né? Mais de um vínculo empregatício. Mas é só para você pensar aí, então, de quanto tempo eu disponho para poder me dedicar a todo esse processo, né? Nós, professores, não trabalhamos somente quando pisamos na sala de aula, né? Nós trabalhamos a todo momento, que levamos tarefa para casa, para trabalho para casa, né? Para corrigir, para o ato de planejar, enfim, a gente precisa de muito tempo para, não é só aquelas aulas em sala de aula, né? E aqui eu trouxe uma definição da RAE, né? Praticabilidade, né? Que a RAE traz como praticabilidade ou praticidade, que é a qualidade de praticável, né? Que é praticável, que se pode praticar ou pôr em prática. É nesse sentido que eu quero esclarecer para você que está aí. A gente não pode também criar planos mirabolantes, tarefas, atividades que nos fogem, né, da nossa perspectiva. E aqui, num texto de Quevedo Camargo e Pinheiro, de 2021, ela traz esse termo, né, praticalidade, mas também pode ser entendido como praticabilidade, tá? Que é definida por Bachmann e Palmer. Essa é uma definição das próprias autoras, tá? De Quevedo, Camargo e Pinheiro. Falam que a diferença entre os recursos que serão necessários para o desenvolvimento e uso de uma avaliação e os recursos que estarão disponíveis para essas atividades, né? A gente tratando para o contexto da avaliação, é importante dizer que avaliar também não só nas tarefas, mas para avaliação você também tem, porque nos exige um processo de definição, de pontuação, como a gente viu, né? Em aulas anteriores, quando fala de notas. Não é só a medição, a nota é só o resultado da avaliação, né? Então, demanda bastante tempo isso, né? E a gente vai ver tempo e recursos, né? Enfim,
Dessa forma, a praticidade ou praticabilidade se materializa quando a elaboração, a aplicação e a correção dos instrumentos avaliativos encontra-se dentro dos limites de tempo. Marquem essa palavra, tempo, porque tempo é o que nós professores muitas vezes não temos, né? E dos recursos disponíveis e apresentam uma boa relação custo-benefício. Aí eu trouxe aqui essa imagem para a gente falar de praticabilidade, né? O que a gente pode inferir dessa imagem, né? Só com a inferência dessa foto que a gente tem aqui. A gente vê que os alunos não possuem, por exemplo, equipamentos eletrônicos em sala de aula. A professora dispõe de um quadro branco, né? De quadro para pincel. E eu acho que esses são os recursos. Os alunos estão com um caderno, um livro em sala de aula, e a gente vê que não possuem muitos recursos tecnológicos.